Salve, salve, guitarristas! Seja bem-vindo de volta! Agora que você já sabe montar o seu board, já criou seus presets, já viu as funcionalidades de reclick e hold que são muito interessantes aí para abrir as possibilidades, a gente vai ver um recurso da Saturno aqui que vai realmente te dar toda a liberdade na configuração do seu pedalboard. É a possibilidade de você poder configurar o comportamento dos foot switches do controlador. Até o momento, a gente aprendeu a trabalhar com os foot switches configurados como presets. E agora a gente vai ver novas possibilidades de configurações dos foot switches que permite que você interaja com os seus presets. E agora, já entrando no conteúdo desse vídeo, vamos ver um pouquinho aqui de som para você entender essas possibilidades. A gente tem o clean aqui que a gente já tinha visto mesmo. A gente tem o drive. E aí eu tenho um clean com boost. E a gente tem um drive com boost. Ou seja, só nessa variação do boost eu já tenho 4 presets. Clean, clean boost, drive, drive boost. E por que não configurar um foot switch da Saturno para ativar e desativar o boost desse seu preset? A gente teria um clean e um drive e um foot fazendo o boost. É isso que a gente vai aprender agora. Para configurarmos o comportamento do foot switch, a gente entra aqui no menu da Saturno, seleciona o foot ser configurado. Por exemplo, a gente tem aqui um A5, que é um preset por hora. A gente vem aqui no menu avançado e a gente vai ter a funcionalidade Patch Type. É ela que define o comportamento do foot switch. Ele está aqui configurado como preset e a gente vai colocar ele como uma ação. Beleza, a gente chamou ele aqui de boost e essa ação aqui no Loop Selector, ela vai, o null quer dizer não faça nada, nulo, não faz nada. Mas a gente pode configurar ele para toggle, para alternar o nosso gambit, que é o boost. Então é uma funcionalidade que alterna o nosso loop 3. Se ele estiver desligado, ele vai ligar. Se ele estiver ligado, ele vai desligar. Essa é a ação nossa. Uma ação que alterna o loop 3. Salvei aqui. E agora vamos conferir na prática o clean. Está aqui. Se eu uso o A5, a gente já tem o boost sendo ligado. Se eu aperto de novo, o boost desliga. E agora eu tenho o drive, ligo o loop 3 e desligo o loop 3. Muito mais prático, né? O principal que você precisa entender aqui é o conceito. Antes nós tínhamos vários presets, a gente estava num preset. Então eu estava no clean, estava no drive, eu estava no clean boostado, estava no drive boostado. Agora, com a ação, eu tenho uma interação com esse preset. Eu estou no clean, e eu interagi com ele ligando o boost. Eu continuo no preset clean, mas teve uma pequena interação com esse preset. E se eu chamar o preset de novo, eu recarrego ele para o jeito que tudo estava. Então esse conceito é muito importante que você entenda. E eu também preciso mencionar aqui duas coisas. Para configuração, como eu já não consigo ficar nela pelo menu principal aqui de play, a gente entra no menu e acessa ela. Isso é uma dúvida muito comum, às vezes você configura uma ação e depois acaba não conseguindo achar ela novamente. A dica é essa, entre no menu e procure a ação, que aí você consegue acessar ela para configurar. E além dela poder alterar os loops, a gente tem o null que não faz nada com aquele loop, deixa do jeito que está, o toggle que alterna o estado, a gente pode só mandar ligar, então se tiver ligado ele não vai desligar, e se tiver desligado ele vai ligar, isso é útil em algumas situações, e a gente tem o off. Se ele estiver ligado, desliga. E se estiver desligado, ele não faz nada. Ele deixa desligado mesmo. São interações com o seu preset. Então, o resultado dessa ação vai depender do preset que você está. E também, ele consegue fazer as mesmas funcionalidades no Remote Switch. E também ele manda todas as mensagens MIDI que você colocar. Pisou na ação, as mensagens MIDI vão ser disparadas. Você pode mandar a mensagem CC aumentando o feedback ou ligando algum efeito. E isso aqui, no Patch Type Action, a gente manda todas as mensagens MIDI de uma vez. E agora, aproveitando essa deixa, vamos explorar o próximo Patch Type. Aqui no banco B, eu já deixei preparado também o nosso clean, tá? Também um drive. E agora eu vou acionar o Patch Type Toggle Action. Eu vou usar o meu 5 aqui, vou lá no menu avançado e vou configurar ele como Toggle Action. Que
Qual a diferença do Toggle Action para o Action? O Action, ele manda todas as mensagens MIDI de uma vez. O Toggle Action, ele tem um comportamento peculiar. Ele manda na primeira pisada as mensagens da primeira coluna e na segunda pisada ele manda as mensagens da segunda coluna. E isso é muito útil na parte de MIDI. Eu consigo colocar, por exemplo, o comando de ligar o meu time space na primeira coluna, ou seja, eu vou pisar na Toggle Action e o meu pedal vai ligar, e ao pisar de novo eu vou desligar o meu pedal. Isso é muito útil no MIDI. Então vamos conferir esse exemplo aqui de Toggle Action, certo? Então temos uma Toggle Action com um comando que liga o time space na primeira coluna e o comando que desliga o time space na segunda coluna. E vamos ver esse comportamento aqui. Eu tenho, por exemplo, o clean. E aqui eu ligo o chorus. E aqui eu desligo meu chorus. Drive. Liguei o chorus. Bem bacana esses exemplos sonoros aqui, mas agora vamos ver outra aplicação aqui do Toggle Action. Eu configurei um delay aqui no time space, bem legal esse delay, né? E a gente vai utilizar o B4 aqui como Toggle Action para alterar o feedback desse delay. Então entrando aqui no menu, eu já vou no meu B4, vou configurar ele como uma Toggle Action e pelo MIDI aqui eu tenho essas mensagens aqui. CC12 127.1, que pelo manual do time space, o CC12 controla o feedback dele, que eu estou levando para o valor máximo, que é 127. E depois, se eu pisar novamente, ele volta para o CC1280, voltando o feedback ali no valor intermediário que eu setei aqui. Então, como fica isso? Temos o delay nosso do B3. Ao pisar aqui, a gente joga o feedback para o infinito, com valor máximo. E aqui eu desativo o feedback, voltando para o valor intermediário. Bacana, né? Mas e se agora eu só quiser controlar esse feedback ao pressionar o foot switch e na hora que eu tirar o foot switch esse feedback já voltar ao normal? E é para isso que existe o Patch Type Momentary. O Patch Type Momentary, aplicando do mesmo exemplo aqui, temos um delay, vamos configurar o C4 aqui como momentário. E o que o Patch Type Momentary faz? Ele manda a primeira coluna MIDI na hora que você pisa no foot switch e a segunda coluna MIDI na hora que você retira o pé. Ele é quase um Toggle Action, mas tem essa nuance de diferença. E a gente vai usar esse exemplo novamente do feedback aqui para conferir o momentário em ação. Então vamos conferir o nosso timbre de delay. Certo? Tá no tempo infinito aqui o meu feedback. E voltou o feedback a um valor intermediário aqui, ao retirar o pé do foot switch. Você pode usar o momentário também para ligar um pedal momentaneamente aqui, enquanto pressiona ele pelo Loop Selector ou pelo Remote Switch. As configurações aqui são todas muito interativas. Você entendendo o conceito daquele patch type, para que serve aquele comportamento de foot switch, você vai encontrar as formas mais criativas de configurar o comportamento dos foot switches para se expressar melhor durante um show ao vivo. E agora já prosseguindo, nós temos o Patch Type Tap, que é um patch type, um comportamento de foot switch dedicado a tap tempo. E para configurar aqui, a gente está usando o mesmo exemplo de delay, tá? Vou configurar no meu no meu D4 aqui, um tap. Então vou selecionar ele lá como tap, patch type tap, e no mensagem MIDI eu vou adicionar a mensagem MIDI de tap do time space, que é CC1 127. Então eu vou fazer o tap do time space. Estamos aqui no meu timbre de delay.
O legal do Pet Type Tap é que o LED fica piscando no valor do tap tempo ali que você fez. Então, é legal para você ter uma situação ali do tempo. E por fim, agora, para encerrar os comportamentos de foot switch que a gente tem no controlador, a gente tem o Pet Type Tuner. O Pet Type Tuner é um Pet Type dedicado a chamar o afinador pelo MIDI. Então a gente vem aqui e a gente seleciona ele aqui. A gente seleciona o Pet Type como Tuner e o comportamento dele é o seguinte. Também usa essa paginação MIDI, ele vai enviar a primeira coluna MIDI quando você pisar nele e a segunda coluna MIDI quando você pisar em qualquer lugar da controladora. E olha que legal como é. Eu não tenho nenhum pedal MIDI com afinador aqui, então não vou poder pôr na prática, mas quando você entra no Pet Type Tuner, você entra nessa tela aqui. Aí você consegue, por exemplo, voltar no G2. Na hora que eu voltei aqui, ele já manda aquela segunda página MIDI e sai do afinador. Então o legal dele é colocar o comando que chama o afinador na primeira coluna MIDI e o comando que sai do afinador na segunda coluna MIDI. E dessa maneira você consegue facilmente ter uma interface de afinador aqui pelo controlador. Estou afinando, saí do afinador. Agora chegamos no fim desses vídeos aqui. Ele mostra um recurso aqui que vai abrir muito, mas muitas possibilidades de uso. Então é normal até que você que acabou de receber o controlador na sua casa poder ficar um pouquinho perdido com tanto recurso assim, mas calma, não se apresse, não precisa configurar tudo da maneira mais complexa de imediato. Vai com calma, dê o seu tempo. E é muito importante que dessa aula aqui você tenha entendido o conceito de interação com seus presets. Então crie os seus presets bases e depois de determinadas músicas você consegue criar alguns pet types ali que vão permitir que você expresse mais durante aquela música. Você pode pôr um pitch shift ali no momentário. Então você consegue usar esses recursos aí de maneira pontual ali, adicionando muito mais a sua performance ao vivo. Então eu vou ficando por aqui. E o mais incrível é que, sabe a função Reclick Hold? Dá pra gente misturar ela com os comportamentos do foot switch. E é isso que a gente vai ver na próxima aula. E você vai ver o potencial de controle que você vai ter do seu pedalboard com a controladora Saturno. E te vejo no próximo vídeo.